Olá, seja bem-vindo. Vamos calcular quanto tempo esse objeto que está apresentado aqui em vermelho, colocado aqui sobre o solo, vai permanecer no ar, sabendo que a componente de velocidade vertical VV é igual a VI vezes o seno de θ, como nós já comentamos anteriormente, ou seja, esse objeto em vermelho será lançado no ar com essa velocidade VI, formando esse ângulo θ em branco com a linha horizontal verde, apresentando uma componente de velocidade na direção vertical igual a VV, onde VV é igual a VI multiplicado pelo seno de θ, e uma componente horizontal VH aqui em roxo, igual a VI vezes cosseno de θ, e nós estávamos usando sempre as definições básicas de trigonometria sobre o que vem a ser seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, e cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, a velocidade do objeto na direção vertical está definida e é igual a VI vezes o seno de θ. Então perguntamos, quanto tempo esse objeto vai permanecer no ar? Bem, se eu lhe dissesse que um objeto foi lançado a partir do chão, na direção vertical, com a velocidade para cima igual a 10 metros por segundo, e que a gravidade está desacelerando esse objeto a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 10 metros por segundo a cada segundo. Está aqui o exemplo que nós estamos comentando. Tem um objeto, vamos manter aqui a cor dele em vermelho, né? Um objeto lançado de onde? Lançado aqui do chão, ou seja, ele é lançado do piso, ascendente, ou seja, para cima, lançado com a velocidade inicial VI igual a 10 metros por segundo. Então essa velocidade é 10 metros por segundo. Ele vai subindo, 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 até que ele vai chegar numa altura tal, onde a velocidade final dele vai ser igual a zero, e nesse instante ele vai estar estacionário, ou seja, pronto para começar o seu movimento de descida. A aceleração da gravidade está atuando para baixo e diminuindo a velocidade desse objeto de 10 metros por segundo a cada 1 segundo, ou seja, a cada 1 segundo que passa, a velocidade do objeto é diminuída em 10 metros por segundo. Então ele vai ter um tempo de subida para ir de VI até VF igual a zero, e depois ele vai começar com a velocidade inicial igual a zero e vai gastar aqui um determinado tempo, que agora nós estamos chamando de tempo de descida, partindo de VI igual a 0 metro por segundo, até chegar no solo novamente, não é isso? Até atingir aqui, bater aqui no solo novamente, com a velocidade final agora apontando para baixo, ou seja, de menos 10 metros por segundo. Bem, na subida, utilizando a fórmula que nós já temos usado em muitos dos nossos vídeos, ΔV é igual a aceleração vezes tempo. A velocidade final menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes tempo. A velocidade final, quando chegar lá na altura máxima, vai ser igual a 0 metro por segundo. A velocidade inicial no movimento inicial na hora do movimento ascendente era de 10 metros por segundo. A aceleração da gravidade é de menos 10 metros por segundo a cada segundo. Estamos procurando o valor do tempo de subida. Então, 0 menos 10 ficou menos 10. Tenho menos 10 metros por segundo a cada segundo do lado direito que vem dividindo. Então, o tempo de subida já está calculado aqui e vale menos 10 dividido por menos 10. Metro por segundo no numerador, metro por segundo no denominador. Esse segundo da aceleração da gravidade vai lá para o numerador e vai sobrar apenas o que? Tempo de subida igual a 1 segundo. Quando formos analisar o movimento, agora o movimento de descida, não vamos colocar aqui as unidades, que o raciocínio é semelhante, só para poder economizar um pouquinho de espaço. Temos novamente ΔV igual a aceleração vezes tempo. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes tempo. Só que a velocidade inicial agora, nesse ponto mais alto, né, é igual a quanto? É igual a zero. E ele vai chegar no solo com a velocidade de 10 metros por segundo apontando para baixo, ou seja, de menos 10 metros por segundo. Menos 10 menos 0 igual a menos 10 vezes o tempo de descida. O tempo de descida vai dar menos 10 dividido por menos 10, você pode conferir.
e o tempo de descida vai dar igual a 1 segundo. Concluímos que o tempo total que o objeto vai gastar para subir e depois para descer vai ser igual a 1 segundo mais 1 segundo, ou seja, o tempo total vai ser igual a 2 segundos. Bem, todos esses comentários que nós fizemos, toda essa análise que nós fizemos, foi admitindo que a velocidade inicial de lançamento fosse igual a 10 metros por segundo. Vamos fechar isso daqui e abrir isso aqui novamente. Se a gente tivesse uma análise assim de forma geral, ou seja, o tempo de subida, nós já vimos que vale quanto? ΔV dividido pela aceleração. Ou seja, o tempo de subida vale a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração, que vai ser g. A velocidade final vai ser 0, menos a velocidade inicial, podemos chamar aqui de VI, e essa aceleração da gravidade a gente está sabendo que ela vai assumir um valor aí de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então basta a gente pegar o que para calcular o tempo de subida, pegar menos VI, dividir por menos G, que vamos encontrar menos dividido por menos VI dividido por G. Isso é só o tempo de subida. E o tempo total, nós estamos desprezando o atrito do ar sobre o nosso objeto, vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida. E vai ser então 2 vezes velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Interessante, não? Ou seja, basta pegar o valor da velocidade de lançamento ascendente, VI, na vertical, e dividir pelo valor da aceleração da gravidade. Com isso a gente tem o valor do tempo de subida. E o tempo total, sem levar em consideração o atrito do objeto com ar, comentamos anteriormente, será igual a TS mais TD, ou seja, TS mais TD, que dá 2 vezes TS, ou 2 vezes VI dividido por G. Portanto, é um problema que guarda um certo grau de simplificação, pelo fato de não levar em consideração a resistência exercida pelo ar sobre o objeto. E admitimos que o tempo total será o dobro do tempo de subida. Voltando ao nosso problema, aquele que nós vamos lançar o nosso objeto lá formando um determinado ângulo com o solo, né? Ou seja, temos aqui o nosso objeto e vamos lançar com um determinado ângulo θ. Esse é o vetor VI. E temos aqui a nossa componente de velocidade ascendente, né? Na vertical, onde nós já sabemos que VV vale quanto mesmo? VI multiplicado pelo seno de θ. Então, quanto tempo esse objeto vai permanecer no ar? Bem, já temos a resposta. O tempo total que ele vai permanecer no ar vai ser 2 vezes, está aqui, né? 2 vezes VI na vertical dividido por G. VI não, nesse caso, 2 vezes a velocidade ascendente, ou seja, a velocidade na vertical dividido por G. Então, vai ser 2 vezes. Quanto que vale VV, a componente vertical? Vale VI multiplicado pelo seno do ângulo θ. E isso dividido pelo valor da aceleração da gravidade. Então, se você me dissesse que lançou o objeto com uma velocidade igual, ou seja, uma velocidade VI igual a 100 metros por segundo, por exemplo, a intensidade dessa vetor VI, e vamos supor que esse ângulo θ, o ângulo θ que o vetor VI forma com a horizontal, fosse igual a 30 graus. Nós teríamos aqui, então, nesse caso, que o tempo total que esse objeto vai permanecer no ar seria igual a 2 vezes a velocidade vertical, que vale quanto? VI multiplicado por seno θ dividido por G. Ficaria simplesmente 2 vezes 100 metros por segundo. Vamos dar uma melhorada aqui, né?
2 vezes 100 metros por segundo, dividido por G, que são 10 metros por segundo ao quadrado, encontraríamos 2 vezes 100, está faltando aqui, 2 vezes 100 aqui ainda está faltando multiplicar pelo seno de 30 graus, concorda? E encontraríamos aqui um tempo total igual a 2 vezes 100, o seno de 30 graus é meio, dividido por 10. Se simplificarmos essa unidade, metro com metro, esse segundo vai com esse segundo ao quadrado, o segundo que está dividindo o denominador sobe, e nós vamos encontrar apenas como resposta o segundo. E um tempo total igual a 2 vezes 10, 20, multiplicado por 2 vezes 10, 20, multiplicado por meio, 10. Um tempo total de residência no ar igual a 10 segundos. Ou seja, vai gastar 5 segundos para subir, não é isso? Vai gastar um tempo de subida igual a 5 segundos e um tempo de descida igual a outros 5 segundos, desprezando a influência do ar. Bem, continuamos no próximo vídeo.